E fala galera, beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo meio que resolvendo um problema que tem no computador de um cliente que na verdade fui eu que causei, certo? Mas tipo, vou explicar por partes, se vocês quiserem adiantar o vídeo, podem adiantar sem problema, beleza? Mas enfim, o que acontece é que o computador do cliente ele ficava piscando na tela, como ele não conseguisse iniciar o Windows em si. No caso, ele não conseguia abrir essa tela aqui, ó. O negócio fofo. Mas enfim, ele não conseguia fazer nada que a tela ficava piscando. Aí o que acontece? Esse computador específico era um notebook e ele tinha um negócio em particular dele, certo? Que no caso ele tinha duas placas de vídeo, só que uma era mais para dar um boost no sistema, certo? Tipo, o computador era top, mas ele tinha uma placa de vídeo para auxiliar o sistema a desenrolar melhor. E tinha placa de vídeo integrada ao processador, que era uma placa Intel. Só que, tipo, a placa Intel, em particular nesse computador, ela, na verdade, ela era quem ativava a placa de vídeo dedicada, que no caso era da AMD. Tipo, era como se tipo, as duas trabalhassem dupla, mas tipo, se o drive da AMD não tivesse funcionando, ele ia continuar rodando de boa. Mas caso o da Intel não funcionasse, aí parava tudo. E foi o que aconteceu. A gente estava tentando resolver o problema da tela piscando, e aí, como nenhum comando resolvia, eu fui ver um vídeo no YouTube. Eu falo a gente, eu e o cliente, certo? O vídeo do YouTube recomendava fazer o seguinte: dizia que era um problema, podia ser um problema de drive, que de certa forma pode fazer sentido, certo? Nesse problema de a tela piscando, mas no caso dele foi o sistema operacional que estava corrompido. Ele recomendou vir aqui em gerência de dispositivos e desinstalar o drive da placa. Só que, tipo, como eu já estava com receio de não ser o drive de vídeo, e como tinha duas placas de vídeo, eu preferi não arriscar de fazer a desinstalação da placa de vídeo, certo? Eu preferi só vir aqui e desabilitar. Só que o que acontece? Mesmo eu só indo em desabilitar, meio que já deu problema, porque uma placa dependia da outra. Eu vou desabilitar aqui porque eu estou na máquina virtual, certo? E, tipo, pelo que eu testei aqui, não vai estar o mesmo problema que deu lá. Que no caso dele, quando apareceu essa mensagem aqui, e quando eu cliquei em sim, a tela ficou preta. No caso aqui, basicamente nada aconteceu a não ser o mouse ficar bem travado, tipo, computador travadíssimo, certo? Mas, tipo, no caso dele, a tela ficou preta e aí a gente ficou esperando um tempão a tela voltar, porque, tipo, normalmente quando você desliga o drive de vídeo, a tela tá uma piscada e depois volta, mas no caso dele não voltou. A gente foi e reiniciou no botão mesmo, certo? Eu vou reiniciar aqui para vocês verem como é que fica aqui nessa máquina virtual. Mas, tipo, lá ficou preto, a gente não conseguia mexer mais em nada. Pronto, o sistema voltou aqui, no caso da VM, e a tela fica assim pequena, certo? Por conta que ele não está carregando o driver de vídeo. Mas no caso dele lá, do cliente, o computador não deu mais vídeo, certo? Aí era tipo, a gente foi resolvendo um problema, foi surgindo outros, certo? Aqui meio que dá para se mexer, meio que o mouse só tá meio diferente da posição que eu quero, mas se a gente ver aqui, o driver de vídeo tá desativado, certo? Graças a Deus a gente resolveu, foi 2 dias resolvendo essa bronca da tela piscando, tipo, parece um problema simples, mas foi 2 dias a gente resolvendo. E era até para eu gravar outro vídeo, eu ia gravar ontem, inclusive, acabou que é, nessa correria não deu certo. Mas, enfim, a forma que eu vou ensinar agora, já confesso que no caso dele não deu certo, mas foi por conta que a gente fez outros procedimentos antes de fazer esse passo aqui e acabou que o usuário dele deu algum bloqueio, alguma coisa assim, certo? No caso, eu acredito que foi até por conta que, como tem aquela toda frescura do Windows 11, acabou que, como resetou a BIOS, ele resetou também o PIN dele, mas não tenho muita certeza se foi isso, certo? Eu sei que a gente fez muito procedimento e, tipo,
Eu resolvi essa segunda técnica no segundo dia, certo? Então, tipo, a gente já tinha feito vários procedimentos no primeiro dia. Mas enfim, voltando pro vídeo. Como é que a gente resolve isso se a tela estiver preta? Que foi o caso dele. Para começar, a gente vai precisar de um pendrive, certo? Eu tô com um pendrive aqui de 8 gigas, mas se você não for usar a imagem do Windows completa, se for usar só a imagem do Windows para recuperação ou Windows RE, você pode usar um pendrive menor, que acho que 1 GB já é suficiente. Agora, se você for usar o Windows mesmo, aí o ideal é que seja um pendrive de pelo menos 4 gigas, certo? Feito isso, a gente vai. Esse aqui é o meu pendrive, já está espetado no computador. A gente vai clicar com o botão direito nele, vai formatar ele, certo? Isso aqui vai apagar todos os arquivos do pendrive, certo? O ideal é que você esteja ciente disso. No meu caso, eu não vou apagar porque eu não quero perder os arquivos que tem nesse pendrive. Mas, enfim, mas para formatar, você vai ter que formatar ele no formato FAT32, certo? E essa opção aqui, eu recomendo que você desmarque ela. Mas não é necessário você desmarcar ela. Mas ele está em FAT32 é necessário, certo? Aí depois que você formatar o pendrive, você vai precisar baixar a imagem do Windows, que no caso seria como se fosse o CD de instalação do Windows, ou basta a gente pegar também a imagem de recuperação do Windows, que também seria um CD de recuperação, que é até mais leve na maioria dos casos. Mas eu tô com a imagem do Windows 11 aqui, certo? Aí eu vou abrir ele. Aí vou copiar todos esses arquivos aqui e vou botar para dentro do pendrive. Aí, no caso, eu já tenho o pendrive já com os scripts aqui prontos, certo? Eu já fiz a cópia. E agora eu vou voltar na pasta onde tem os arquivos que eu baixei. Aí, no caso, vocês vão baixar, ele vai estar em zip, certo? Aí basta extrair e vai ter esses dois arquivos, esse enable drives e o enable drives inject. A gente vai copiar esses dois arquivos, aí vai voltar para o nosso pendrive, vai criar uma pasta aqui. Eu vou chamar essa pasta de scripts, certo? Não precisa ser necessariamente esse nome, mas vai influenciar na forma como você vai acessar os arquivos. Se você estiver acompanhando o vídeo, no meu vídeo vai estar nessa pasta, certo? Se você botar em outra pasta, pode confundir um pouquinho os nomes. Mas basta copiar os dois arquivos aqui dentro, esses dois bates, certo? Beleza. Aí a gente vai ejetar agora o pendrive e vai botar no computador e vai dar o boot nele. Normalmente a tecla de boot é F11 ou F10 ou F12, certo? É uma dessas três teclas. Em alguns casos ainda tem uns computadores que inventam de botar na tecla ESC, certo? Mas normalmente é F10, F11 ou F12. É, Aí no caso do meu computador, como eu estou usando a máquina virtual, eu vou ter que alterar as configurações no gerenciador de máquina virtual, que no caso é o Hyper-V aqui. E no caso, a configuração que eu vou fazer aqui no meu boot vai ser só tipo trocar aqui para ele dar o boot na imagem de recuperação do Windows. Aí vou aplicar aqui. No caso, isso não vai formatar seu computador, só vai resolver o problema do drive. Então pode ficar tranquilo que você não vai perder nenhum arquivo. Aí perceba que ele está ligando aqui, entrou aqui naquela tela de instalação do Windows, certo? O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte: eu vou apertar Shift F10, vou dar Disk Part e aí ele vai entrar num programa para a gente ver os discos do Windows, certo? No caso, os discos instalados no computador, que nos discos seriam os HDs, certo? Porque no Diskpart ele bota como se fosse disco, mas porque para ele tudo é disco, pendrive é disco, HD é disco é disco, certo? Aí beleza, eu entrei aqui no Diskpart, aí eu vou digitar aqui list disk. E aí, aqui a gente tem dois HDs. Tem o HD, que no caso seria a emulação do pendrive, certo? E tem, que no caso é o que está fazendo entrar nessa tela de
reparação do Windows, ou instalação, você quer chamar, certo? E aí, o outro disco aqui é o HD, certo? Eu vou selecionar aqui, dou um select e vou selecionar esse primeiro HD, que é o HD do Windows mesmo. Vou dar select disk 0, e eu vou dar agora um detail disk. E aí, a gente vê aqui que o nosso querido HD está na unidade C, certo? Agora eu vou dar um list disk de novo e vou dar um select disk 1, que aí eu vou selecionar o meu pendrive agora, certo? Que é onde estão os arquivos que eu preciso. E aí eu vou dar um detail disk. Isso aqui é só comandos, são os comandos para a gente saber qual é as letras que a gente vai usar para apontar para o pendrive e para o HD, certo? Aí, beleza. Então o meu pendrive está na unidade D e o meu HD do Windows está na unidade C, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um exit. Eu vou entrar na unidade D, certo? Pasta você apertar D, dois pontos, ou a unidade que você, ou a letra que você tiver aqui do seu HD, dois pontos, e dá um Enter, certo? Agora, dentro do meu pendrive eu criei uma pasta chamada scripts, que ela tem que tá os arquivos que essenciais para corrigir esse problema de não dar vídeo ou de tipo o drive no caso está desabilitado. Vou dar um cd scripts, que é a pasta que eu criei, certo? Vou dar um dia aqui e a gente pode ver que tem dois scripts, que no caso são os dois scripts que eu criei. Aí eu vou chamar aqui esse arquivo aqui. Basta eu selecionar aqui, copiar o nome e, e colar aqui. Lembrando que eu tenho que estar dentro da pasta é, onde estão os dois arquivos. Se tiver os arquivos separados, não funciona. E tem que estar com exatamente esse nome, certo? Aí eu vou dar um enable drivers inject. No caso, ele tem dois arquivos. Eu vou chamar o que tem inject no final, certo? Vou dar um enter. E aí ele vai perguntar qual letra da unidade que eu quero injetar. No caso, eu quero injetar na unidade C, que é onde está o meu Windows, certo? Lembrando que isso aqui é no meu pendrive e eu quero injetar o script na unidade C. Então eu dou digito C aqui e dou um Enter. E aí ele fez a cópia dos arquivos para dentro do HD, certo? E agora basta eu reiniciar. E para reiniciar, basta a gente fechar essa janela aqui, fechar essa aqui e ele vai iniciar automaticamente. É, no computador de vocês, eu esqueci de falar, mas tipo, no computador de vocês, para alternar entre tal boot no pendrive e tal boot no Windows, é só apertar F11 ou F12, vai depender do modelo do seu computador, certo? Eu esqueci de mencionar isso porque eu estava usando uma máquina virtual aqui, me perdoe, certo? Mas aí, agora é só apertar aqui, só clicar aqui no X, ele vai perguntar isso aqui, tal sim, e ele vai automaticamente reiniciar o computador. Aí, lembrando que, tipo, esse método ele vai entrar no Windows normal, certo? Só que provavelmente vocês não vão ver a tela, se tá com problema de tá com a tela preta. E no caso ele já executou o script antes de eu terminar de falar. Mas tipo, normalmente você precisa entrar no usuário primeiro. Mas no caso, como o Windows estava em suspensão, ele já entrou no usuário antes de eu botar a senha, certo? Que o Windows normalmente ele entra em modo de suspensão. E perceba que o script já executou aqui e o vídeo voltou normalmente. Só que aí, tipo, o script ele ainda tá no computador aqui, é só vir aqui na unidade C e deletar esse Enable os Drivers, beleza? E pronto, o computador tá com o vídeo de volta. E espero que tenha conseguido ajudar vocês. Espero que tenha dado certo para vocês.
é que no caso lá dos clientes, infelizmente, mesmo com esse script não deu certo, a gente teve que fazer outras paradas. Inclusive, a gente acabou tendo que fazer a coisa mais doida possível, que foi abrir o meu computador e abrir o dele e colocar o HD dele no meu computador para conseguir ligar normal. Mas espero que no caso de vocês funcione, certo? E no caso não es- vocês não consigam entrar no usuário porque ele bloqueou ou alguma coisa assim, eu vou estar postando outro vídeo agora, certo? Que para você ativar o usuário administrador, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Deixe seu like aí se vocês quiserem, se ajudou aí. E meus aplicativos estão na descrição. E se vocês não virem mais vídeos meus aí, boas festas aí e que Deus esteja com vocês. Valeu!